E o ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, extinguiu a pena de multa do ex-deputado federal Pedro Correia, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no mensalão. Na decisão, Barroso alegou que Correia já cumpriu a pena de prisão e não tem condição econômica para pagar a multa imposta na condenação. O valor atual da multa é de mais de 3,5 milhões de reais. Pedro Correia foi condenado no mensalão e preso durante a Operação Lava Jato pelo juiz Sérgio Moro. Olha, Carol, vamos começar. Quero ouvir a voz da Carol um pouquinho. Você olhou para mim? Não, eu vou te falar. É que eu sou vesgo. Olha, eu respeito, sempre que eu leio essas coisas absurdas, assim, é claro que o nosso ímpeto inicial é já de julgar, né? Mas eu sei que é muito mais complexo do que a gente imagina o caso, provavelmente tem detalhes que justificam ou não a ação do juiz do Supremo, mas a minha grande preocupação disso tudo é como que os políticos estão se aliando ao poder judiciário brasileiro em todas as suas instâncias, tanto para se proteger, que isso é natural, faz muito tempo, quanto para atacar os seus opositores, né? A gente percebe isso, percebeu isso sim nos excessos da Lava Jato, que houve aqueles absurdos, onde houve um ataque contra um opositor, e isso continua acontecendo. Então, os erros da Lava Jato parece que serviram de bons exemplos para todo o nosso judiciário. Falam, olha, mas que boa ideia. A gente pode usar do nosso poder, do nosso conhecimento das leis, para atacar, colocar e tirar da cadeia quem a gente quer. Mais uma vez, eu respeito a decisão dos juízes, que muito provavelmente é muito mais profunda do que a gente imagina. Eu não tenho conhecimento jurídico, só deixo para o Capês, para o Pavinato, principalmente, professor Suano, para eles explicarem para a gente. Mas o que eu vejo no Brasil é que está instalada uma guerra judicial, onde os políticos se aproveitam dos entremeios aí da nossa Constituição para atacar seus adversários. Mas aí vamos ouvir dos nossos juristas para ver se tem alguma justificativa nessa decisão. E aí, tem, Capês? Você mudar a decisão, assim, a condenação? Não. O que acontece é o seguinte, há muitos anos o Código Penal teve uma alteração legislativa e a imposição da multa penal, nós estamos falando de pena, pessoa condenada pela prática de crime, ela recebe uma das 3 penas que eu vou falar. Ou é pena privativa de liberdade, é uma pena restritiva de direitos, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade, ou é uma pena de multa. E às vezes é uma pena privativa de liberdade mais uma pena de multa. Muito bem. Aplicada essa pena, o juiz criminal, impondo a pena de multa, condena o sujeito pela prática do crime e impõe a pena de multa. A multa não é executada nos moldes da lei de execução penal. A multa penal, a multa imposta em virtude de uma condenação criminal, ela é considerada para fins de execução, ela não perde sua natureza penal, mas para fins de cobrança, para fins de execução, ela é considerada uma dívida fiscal. Ela é cobrada como se fosse uma dívida fiscal. E é cobrada no juízo cível. Ou, se tiver vara da Fazenda Pública, na vara da Fazenda Pública. Por essa razão, a inadimplência não leva à extinção da multa. Você declara insolvente e a multa aguarda o momento da sua cobrança. Inclusive, essa é a posição do STJ em vários e vários reiterados julgados, porque cabe ao STJ a palavra final sobre a aplicação da lei. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. O guardião da lei federal é o Superior Tribunal de Justiça. E já tem posição clara com relação a isso. Então, eu não entendo como, pode ser agora uma nova... O Rui Barbosa dizia que o Supremo Tribunal Federal tem a prerrogativa de errar por último. Então, nós vamos ter que agora... Posso fazer uma pergunta, claro. Capês? Quem que é guardião da decência? Só queria saber. Por favor. Só tem no Irã. No Irã tem. No Irã tem, Capês, dentro do que você falou, ficou claro, transparente. A minha dúvida, a minha pergunta... O Supremo tem poder para fazer essa extinção? Porque é isso que está colocando diante de nós, ou seja, 11 personalidades brilhantes, tecnicamente espetaculares, sabatinados pelo Senado com uma proficiência espetacular. Essa ironia. Mas eu sou obrigado a acreditar nisso, eu sigo aquilo que o nosso Estado fala. Ele tem poder para fazer essa extinção, o Supremo? Nesse caso, como se trata, era um deputado federal,
Então, ele tinha foro privilegiado. O Supremo está exercendo a sua competência ordinária em razão Bem ordinária. do foro por prerrogativa de função. E diz que eu fui Repito, tônico. essa é a multa, embora ela seja cobrada no juízo penal, ela segue as regras da dívida fiscal. A terceira sessão do Superior Tribunal de Justiça já havia pacificado o entendimento de que Mas tudo bem. a Essa inadimplência técnica não impede a extinção. É uma coisa maior, professor Capês. Ele foi julgado. Ele foi condenado à prisão mais multa. Certo. Essa decisão transitou em julgado e ele foi preso. Sim. Se transitou em julgado a multa, como é que ela pode ser extinta? Pela impossibilidade de pagamento. Mas eles não Como ele não checaram tem isso no condições início? econômicas. Não. Ele é condenado. Em primeiro lugar, ele é condenado. Mas quando A hora você que você vai aplica a cobrar, a hora que você vai cobrar, que você fica, você verifica se ele pode pagar ou não. Ele foi condenado, cumpriu a pena privativa de liberdade. Quando vai cobrar a multa, ele diz que não pode pagar. Uma pergunta. O STJ disse, você não pode pagar, decreta a sua insolvência. Porque você tem que pagar. A multa é considerada dívida de valor. Agora, o STF disse, não pode pagar e extingue a multa. Uma pergunta. Eu não concordo. Não daria para fazer um pequeno refis pro Pedro Correia para pagar essa multa em parcelas? Veja, Por quê? Deveria. Olha, deveria. se foi condenado, É ridículo isso. se foi trânsito julgado, escuta, Não, e outra. tem que pagar multa? Tem que pagar multa. Agora, o que poderia ser feito é parcelar a multa. Um pequeno refis, né, meu amigo? Não, e outra. Claro! Você está dando ideia para quem começa... A pessoa que tem uma empresa nesse país, que se ferrou na pandemia, empregando gente, para não demitir, parou de pagar imposto. Essas empresas estão na dívida ativa. Sim. Essas pessoas não conseguem cartãozinho de crédito, não conseguem crédito, mesmo caro do jeito que está, não conseguem nada. Aí vem um corrupto condenado e tem a multa extinta e o empreendedor brasileiro não tem. Como é que é isso? Pavinato, sabe o que eles abrem também, brecha? Eles abrem brecha para dar ideia para outros condenados, falar assim, poxa, fui condenada da multa, o que eu vou fazer? Vou esconder meu patrimônio, vou usar um laranja, vou mandar para offshore, e aí quando vier a cobrança, eu falo, gente, eu não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar? Essa é a posição da jurisprudência hoje, em razão de uma interpretação, a meu ver, equivocada do Supremo Tribunal Federal. A inadimplência, a impossibilidade de pagamento da multa penal leva e não deveria levar à extinção da pena. Esse entendimento poderia se justificar quando anteriormente, antes de 96, se você não pagava a multa, ela era convertida em prisão. Então, se você não pagava a multa, não tendo condições de pagar, aí ela não era convertida em prisão. Mas agora ela jamais será convertida em prisão. Ela é dívida de valor. Então ela tem que ser paga, não pode ser extinta pela inadimplência. Essa não dá, até porque o que acontece? O Brasil tem 43,4% das famílias ou mais inadimplentes. Nós estamos falando aqui de quase metade da população brasileira, mais da metade. De gente que está com o nome negativado, mais de 70%. Aí todo mundo vai entrar com ação, o STF vai ter que tirar a multa de todo mundo, ou seja, acabou a multa no Brasil. Ou vamos fazer uma comparação mais próxima. Você recebe uma multa administrativa. A multa administrativa, de natureza não penal, você sabe o que é engraçado, Capês? Você sabe o que é engraçado nessa história? Sabe, professor Marcelo Sono? Que esse catso desse acabou-se o fiscal... o acabou-se o fiscal do Haddad e do Lula, eles preveem a sustentabilidade econômica do Brasil com a arrecadação de multa. A arrecadação de multa e a arrecadação de impostos. Aí agora o STF acabou de acabar com a multa. Pavinato. Como é que a gente equilibra os pratos da economia? Agora são 14 horas e 59 minutos. Vou pedir você licença para te contestar. Uma coisa, outra coisa. Já dizia da maravilha. O arcabouço ainda está começando o processo de avaliação e tal. Vai ser... isso aí vai entrar na pauta da Câmara, etc. Isso aí já não pode falar ainda porque a gente não conhece esse negócio como um todo e não passou ainda, por isso que a gente não pode discutir isso Estava aqui. parado no Senado. Está parado passou ainda. Na Câmara. A gente não pode falar desse acabou. E acho que você que pode. razão em algumas coisas não tem pode. É claro que pode. O texto aprovado na Câmara a gente pode falar. Escuta,
o arcabouço não está baseado em multas, e você sabe disso. Claro que está, assim. na apresentação isso aí da é um negócio Você não pequenininho. viu o PowerPoint? O cenário é outro, parte Qual é o dele, cenário? sim. Mas, enfim. Agora, eu acho, voltando ao nosso tema central, quando você tem uma multa penal, eu não sou nem o Pavinato nem o Capês, que são duas cabeças jurídicas maravilhosas, mas multa penal é para ser paga, porque já passou para o status penal. Então, é uma penalidade, deveria ser paga. Mesmo que a instituição decida parcelar, enfim. Mas essa multa, ela precisaria ser recebida pelo jurídico. Não é não, meu amigo Capês? Sim, não. A questão é a seguinte. Hoje o STJ decidia, a terceira sessão do STJ, que é a reunião de duas turmas, decidiu corretamente. Multa é pena. Mas no momento em que ela é transformada em dívida de valor para fins de execução, ou você paga, ou é declarada a sua insolvência e você aguarda. Ela é considerada uma dívida tributária. E você aguarda. Uma dívida fiscal para qualquer efeito. Sim, você claro. Fica insolvente, ponto. Evidente. Agora você não extingue. Você só extingue uma pena pela prescrição ou pelo seu integral cumprimento. As causas extintivas da punibilidade estão ali no artigo 107 do Código Penal. É anistia, graça, indulto, prescrição, abolício crimes. É uma série de causas que estão ali no artigo 107. O não pagamento, o não cumprimento de uma pena, por qualquer que seja o seu motivo, não leva à sua extinção. Então, esse é um raciocínio, a meu ver, equivocado. Deveria se deixar, em primeiro lugar, quem deveria executar essa pena de multa deveria ser a Procuradoria Fiscal. Porque se a lei diz que ela, para fins de cobrança, ela é considerada uma dívida fiscal, é a Procuradoria Fiscal que tem que cobrar na vara civil ou se tiver vara da Fazenda Pública. Não, agora, está muito complicado. Está escrito na lei. Então está muito juridiquês, vamos tocar o pau. Não, mas vamos lá. Agora, professor Marcelo, é o seguinte, o investidor, e o Brasil precisa de investimentos, os investimentos no Brasil foram deficitários no cálculo do PIB, que só atingiu 1,9 por conta dos 21,6 do agro. O investimento foi deficitário. Se a gente precisar de investimento, o que o investidor vai dizer? Eu vou para esse país que a lei garante uma multa e a multa pode ser desfeita por uma coisa que se chama jurisprudência, que não é jurisprudência porque é um julgado isolado. Não é jurisprudência. Agora virou. É um julgado isolado. Agora moda dizer que julgado isolado é jurisprudência. Que mais me Aqui que é jurisprudência. O que mais me assusta... E ainda julgado contra a lei. É o que eu ia dizer. O que mais me assusta não é o fato de você julgar contra a lei e a partir daí vira jurisprudência no vício de origem. Essa posição do Barroso já tinha sido firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ela virou uma jurisprudência. Nem por isso nós temos que concordar. Porque o fato de o Supremo decidir por último e dar a última palavra não significa que nós não tenhamos o direito de contestarmos juridicamente. Claro, até porque quem decide, se você decide contra a lei, como é que nós vamos atrair investimento? Como é que o mundo vai fazer parcerias com o Brasil? Olha, eu vou tentar apresentar, eu peço até desculpa do Márcio, porque quando ele estava falando do arcabouço fiscal, que está em processo de negociação, vamos tentar tomar da seguinte perspectiva. Tá? Você teve um aumento de investimentos, uma expectativa positiva da Bolsa, uma queda do dólar, por uma única razão. Porque o investidor ele precisa ter pelo menos uma regra, mesmo que a regra não preste para nada. Ele precisa ter uma regra para ele poder fazer um cálculo prospectivo e dizer, eu posso apostar aqui, retirar ali, porque eu tenho um certo lucro, eu tenho uma multiplicação do meu investimento. É um cálculo estratégico que o investidor faz. Por qual razão eu estou dizendo isso? Porque o maior problema para nós é que esses investidores estão mais angustiados do que aquilo que está sendo apresentado por propagandistas do governo. Eles estão angustiados, eles estão apostando porque eles têm que fazer uma aposta mínima em qualquer que seja, porque eles já estão vinculados de alguma maneira em algumas atividades. Por isso eles têm que fazer a aposta. Por qual razão estou dizendo isso? Porque esse arcabouço que está aí sob negociação, ele é um dos piores que a gente pode imaginar, porque ele só traz a irresponsabilidade. O Pavinato falou assim, ora, mas está previsto alguma tributação. Normalmente isso vai ser jogado contra os mais ricos. É infeliz e atrasado, inadequado, o país que enriquece o seu povo, ou acha que enriquece o povo, empobrecendo o rico. Não é por aí.
Isso é burrice estratégica econômica. Só quem não consegue somar 2 mais 2 é que faz uma aposta como essa. Mas olha que coisa curiosa. O rico sai correndo no dia seguinte. Ele vai embora, ainda mais no dia de hoje que a moeda, ela não existe mais como papel. Porque todo mundo sabe que a moeda é uma informação. A informação está circulando no ar. Então você não precisa mais... Ele vai embora. Ele não fica mais aqui. Mas o que mais me incomoda, olha que como você trouxe um elemento interessante, é ter que buscar aquelas que são as penalidades fiscais ou as multas, o que quer que seja. Eu não vou dizer que isso já aconteceu no Brasil, mas olha que coisa interessante para ver como o raciocínio deles vai muito ao encontro que você está falando. Houve uma época que uma pessoa me falou de um planejamento estratégico para resolver o problema de aumentar a velocidade do transporte em São Paulo. Suponhamos que isso é uma ficção, tá? Por favor, é uma ficção. Aí o que ele faz? Vamos colocar em determinadas vias uma medida em que, por mais que aquilo comporte e seja necessário ter maior velocidade, vamos colocar uma velocidade tão baixa que aquilo a gente sabe que ninguém vai respeitar. Qual era a lógica? Segundo consta, em países da Europa do Norte, você tem o cálculo de que o que define o tempo de transporte de um ponto A para o B não é a velocidade que você dá, porque você vai ter entroncamentos. Como é que você acaba com o entroncamento? Simplesmente mantendo uma velocidade média que todos vão ser obrigados a cumprir. Mas isso é na Dinamarca, isso é na Noruega, isso é coisa de gente doida. Imaginar que lá, que você tem um tapete e todo mundo segue a regra, isso vai funcionar. Caiu que nem uma luva, uma narrativa. Mas qual era o objetivo? Eu imagino, estou chutando, R$1 bilhão de multa. Isso é uma forma de você botar dinheiro em caixa. Não estou dizendo que aconteceu isso, estou criando uma ficção para ilustrar o que você falou. Aí o que vem um cara e diz assim, olha, eu estou batendo em você, sem perceber que está batendo naquela jogada para tentar arranjar e mostrar para o mundo que eles vão ter dinheiro para pagar os custos dessa dívida política que foi criada, porque eles estão mantendo o caixa organizado e não vão mandar. Como é que o investidor vai investir? Ele não vai investir. A partir do momento que tiver tão claro que essa esculhambação só trouxe mais confusão, o investidor vai vazar. E ele vai para onde ele tem garantia, ele vai para onde ele tem uma organização e tem, acima de tudo, algo que está sendo jogado fora com decisões como essa, por a confusão que está sendo gerada. Credibilidade, ou seja, vai ter credibilidade jurídica. Já não tem.